Muito boa noite, nós vamos então dar início à nossa sessão. Muito obrigada pela vossa presença. Espero que as férias sejam corridas para todos, que isto seja o reinício da nossa atividade na continuidade daquilo que tem sido até agora. Muito obrigada por toda a colaboração que têm prestado. E vamos dar início a esta sessão extraordinária com o período de intervenção do público com as inscrições de acordo com a sua ordem. E dou a palavra ao Sr. Manuel José Pereira Martins para a sua intervenção. Por favor. Muito boa noite. Sim, ali é melhor que se ouve melhor. Então, boa noite a todos. Estou aqui para esclarecer uma situação, uma petição que foi feita, iniciada em julho deste ano, para um baixo-assinado, sobre as árvores que estão colocadas na Avenida da Liberdade. Todos nós sabemos, ou pelo menos acho que sabem, que estas árvores não só são prejudiciais para a estética do passeio, são prejudiciais para os utentes que têm necessidade de estacionamento das suas viaturas e pagam para esse efeito e, ao mesmo tempo, têm que mandar ou ir à garagem para lavar os carros, porque estas árvores injetam um líquido peganhoso em que não só dá cabo dos carros ou da pintura, como propriamente nós, ao entrarmos no carro, levamos nos sapatos ou no calçado a marca de uma coisa que não queremos. Razão pela qual foi levantado o abaixo-assinado. Penso que, e por aquilo que sei, que este processo já foi, ou está na Câmara, para ser resolvido há 2 décadas, penso eu. Nada se fez até agora. Acho que foram 2 décadas perdidas para uma solução que não tem 2 medidas. Ou se tira os paquímetros para uma pessoa livremente estacionar, e aqui a Câmara pode dizer, vocês estacionem porque querem, ou então tiram as árvores, ou então vice-versa, ou deixam estar as árvores e tiram os paquímetros. Uma coisa é certa, eu e mais o doutor que me acompanha neste processo, a pedido de muita gente essa que não tinha a coragem de apresentar o abaixo-assinado. Inclusive, quero dar aqui uma achega politicamente a essa situação. Na recolha, ao recolher um processo num restaurante da zona, 2 sujeitos estavam a assinar. E um deles, quando vê que é para a Câmara Municipal e dirigido ao Sr. Presidente da Câmara, respondeu-me desta forma: desculpe, riscou, está no baixo-assinado, riscado o nome dele, e eu não vou contra o meu Presidente. Não estamos aqui contra o Presidente. Nós estamos aqui para que a Câmara tome medidas urgentes para que esta solução seja resolvida. Porque senão temos despesas duplicadas, é o pacómetro, é a lavagem dos carros, porque pedimos então a alguém com responsabilidade nesta Assembleia que coloque o carro dessa mesma pessoa e que deixe lá estar um dia ou 2 o carro e vê o que é que se passa.
Não tenho mais nada para dizer, é isto que eu venho para apresentar e que não vamos deixar cair. Vamos continuar se as coisas não ficarem resolvidas. Ok? Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Manuel Martins. Dou agora a palavra à Sra. Ana Couto. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, boa noite, Senhores Deputados, boa noite, Senhores. Sou a cidadã Ana Couto, moro na Avenida do Brasil, pretendo questionar Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal, sobre o programa SED, Captura, Esterilização e Devolução de Gatos e Cães de Rua. A Câmara Municipal dispõe no orçamento de 2019 de 5.000 euros para a esterilização de gatos e cães de cidadãos carenciados da cidade. Hoje estamos no 9º mês do ano e ainda não foi concretizado. Pergunto, o porquê da demora e por que só agora foi anunciado? Como sabe, Vossa Excelência, existem também na cidade gatos que vivem em colónias e que necessitam de ser esterilizados. Para quando a implementação do programa SED? Para quando a identificação e sinalização das colónias de gatos da cidade? Como sabe Vossa Excelência, não temos gatil. A Associação da Cidade não tem gatil. O Canil Intermunicipal não tem gatil. Que fazer a tantos gatinhos que nascem na rua e que pertencem à cidade, que são da responsabilidade de todos nós? Que fazer? Até quando alguns cidadãos, os que se importam com animais, com os gatos, vão ser penalizados física, financeira e principalmente psicologicamente porque o município se ausenta e ignora este assunto? Até quando? Senhor Presidente, hoje o município tem ao seu dispor os recursos necessários para resolver esta problemática, não há qualquer desculpa para o não fazer. Senhor Presidente, existem colónias, existem os cuidadores, existe no comércio da cidade as clínicas veterinárias, existem diversas empresas que poderiam ser patronos desta causa. Do que é que o município está à espera? Proponho o diálogo, comunicação e realização entre o município e a cidade. Entrego a Vossa Excelência, Senhora Presidente da Assembleia, uma carta que peço, por favor, fazer chegar ao Senhor Presidente, onde pretende enviar a várias empresas da cidade no sentido de convidá-las a abraçar esta causa sendo patronos. Mas sou só uma cidadã, como compreendem, vale o que vale. Oliveira das Mães possui protocolo com o Hospital Veterinário da nossa cidade, São João da Madeira. E o nosso município, porque não possui qualquer tipo de protocolo, quer com o hospital, quer com as clínicas veterinárias da cidade. Porquê? Pertencemos a um canil intermunicipal que pouco ou nada nos favorece, que eu saiba, na minha opinião. Continuamos a ter cães e principalmente cadelinhas a procriar na rua. As campanhas de adoção de canídeos promovidos pelo município referem-se ao canil intermunicipal e os canídeos da cidade, principalmente os que se encontram no albergue. Quantos canídeos do albergue foram castrados e esterilizados pelo município? Quantos foram adotados pelo incentivo do município? Qual a vantagem para os animais da cidade e para os sanjoanenses da cidade estar associada ao canil intermunicipal? Qual ou quais os benefícios de tal acontecer? Na minha opinião, dá que pensar. Quanto ao albergue, pergunto, o espaço de recreio já foi corrigido, arranjado ou ainda entra água? Porque não tem iluminação exterior há já algum tempo. Quando vai ser arranjada? E quanto ao caminho, vai ficar como está, em terra? Outro assunto, pretendo questionar Vossa Excelência sobre a escola primária do parque. É possível a colocação de herbicida ou outro produto tóxico nas ervas do recreio da escola primária do parque e daí a 2 horas as crianças da pressa irem para brincar no recreio? É possível acontecer esta situação? Contaram-me e fiquei de questionar Vossa Excelência desta possibilidade. É possível? Por último, quero agradecer ao vereador Sr. Paulo Cavaleiro, pois, segundo notícia de jornal, a partir de outubro as reuniões de Câmara estão disponíveis em vídeo online. Na minha opinião, este é um passo importante na transparência de funcionamento dos órgãos de governação pública. Como cidadã, agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua intervenção, muito obrigada aos dois munícipes pela participação e dou agora a palavra ao Sr. Presidente para os esclarecimentos. Muito boa noite, Sra. Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, quero agradecer as intervenções dos senhores munícipes, são sempre muito importantes e oportunas. Relativamente à primeira questão, efetivamente recepcionamos, creio que a semana passada, esse abaixo-assinado. Vamos analisá-lo com todo o cuidado e com toda a atenção. Essa questão, como disse, tem 2 décadas. Relativamente às árvores, nós temos uma política de defesa das árvores. Eu quero deixar isto muito claro, desde já. As árvores são importantíssimas, de um ponto de vista da saúde pública, de um ponto de vista da descarbonização, do ponto de vista do controlo da temperatura que existe na cidade. E nós temos a felicidade de ter uma cidade com muitas árvores. E isso determina a temperatura da nossa cidade, é muito determinante para o bem-estar de todos os cidadãos. Uma zona com árvores tem sombra, uma zona, imagine o que seriam as ruas da nossa cidade sem árvores. Imagine, eu gostaria que as pessoas fizessem este exercício. Imaginemos o que seriam todas as ruas da nossa cidade sem uma árvore. Portanto, as árvores, sobretudo num contexto em que vivemos em emergência climática, em que vivemos problemas ambientais terríveis e em que há, à escala global, uma grande desflorestação, e esse é um dos principais problemas do planeta de hoje, as árvores são um bem muito importante e muito precioso. É claro que nós podemos retirar árvores e substituir essas árvores por outras árvores. Penso que é isso que os proponentes pretendem. Mas nós vamos analisar com peritos, com engenheiros, essa petição, mas eu queria deixar muito claro um princípio, que é um princípio de tutela das árvores. Só em última instância, só quando não houver nenhum meio alternativo possível e quando tenhamos que proteger interesses muito relevantes, como a integridade física das pessoas, a saúde das pessoas, ou outros interesses muito relevantes, se tivermos uma situação de incomodidade terrível, por exemplo, nós já tivemos que abater uma árvore que sombreava completamente várias habitações e as pessoas já tinham problemas, digamos, psicológicos por não terem árvore, por não terem luz durante todo o ano. Aí havia já uma questão de tutela de interesses pessoais e ponderamos e, de facto, tivemos que abater essa árvore. Mas, fora deste quadro, será muito difícil abater uma árvore, porque as árvores são um bem muito precioso para a nossa saúde pública. Às vezes temos que suportar alguns incómodos, porque as árvores são seres vivos também. Mas pronto, eu queria deixar este enquadramento e penso que estão de acordo comigo. Penso que todos os que aqui estão estarão de acordo com este princípio. Todavia, nós vamos analisar muito atentamente e muito cuidadosamente e iremos dar uma resposta a essa petição. O que estou aqui a dizer é um enquadramento, não é uma resposta final e decisiva, mas eu gostaria de deixar, por uma questão de honestidade intelectual, muito claro este princípio e esta bitola, que é a bitola pela qual se rege a Câmara Municipal e o nosso Departamento de Ambiente. Todavia, vamos analisar a petição. Sr. Martins. Quanto à Sra. Ana Couto, dizer-lhe que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Roma e Pavia não se fizeram num dia. E eu creio que qualquer pessoa que acompanhe a vida política autárquica reconhece que neste período de tempo se deram passos significativos em matéria de política de proteção dos animais na nossa cidade. Olhe, adotamos 2 gatos para o edifício da Câmara Municipal, por sugestão sua, aliás, que vivem alegremente no 6º piso deste edifício e convivem com todos os funcionários. É uma medida simbólica, é uma medida de exemplo
e de conciliação. Aliás, foi até selecionada pelo Governo como uma medida de conciliação no âmbito do Programa Nacional de Conciliação do Governo. Essa medida e outra medida do nosso município, que é a educação física às segundas e quartas-feiras para os nossos funcionários. Foram duas medidas bandeira escolhidas pelo Governo como políticas de conciliação que as entidades patronais devem promover com os seus trabalhadores. Autorizamos também os funcionários que tenham um gabinete individual a levar os seus animais de estimação para esse gabinete, desde que não prejudiquem ou perturbem outros trabalhadores. Duplicamos a capacidade do albergue para animais. Aprovamos na última reunião de Câmara 4 medidas relativas à política animal. Aprovamos a versão final do regulamento do provedor municipal de animais, que virá, creio eu, à próxima sessão ordinária desta Assembleia Municipal. Já foi tramitado, como é evidente, todo o processo de consulta pública desse regulamento do provedor municipal de animais. Aprovamos o regulamento para sujeição à consulta pública, o regulamento do nosso programa municipal de esterilização. Vamos ter um programa municipal de esterilização, já está feito o regulamento, está em consulta pública, virá depois a esta Assembleia para aprovação ou rejeição. Aprovamos também um protocolo com a ANI para regular o funcionamento do albergue. Aprovamos o pacote de normas de funcionamento do albergue. Portanto, eu creio que em matéria de política animal estamos a dar passos muito significativos e a um ritmo que considero ser muito satisfatório. Quanto à escola primária do Parque, não tenho nenhuma informação sobre aquilo que me disse. O que sei é que sempre que há aplicação de qualquer produto que implique períodos de ausência de contacto do produto com as pessoas, que essas regras são cumpridas. Portanto, todavia, não tenho nenhuma informação de algum incumprimento. Se puder ser mais concreta e detalhada posteriormente e fornecer informação, nós averiguaremos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se pretende ficar aí ou se fará agora a apresentação do próximo ponto. Daí mesmo, para entrarmos no primeiro ponto da ordem do dia. Apreciação e votação na aceitação de transferência de competências na área da saúde para 2019 e aceitação para 2020. Eu trouxe o documento errado, mas em todo o caso, como Vossas Excelências sabem, portanto, foram aprovados vários diplomas em matéria de transferência de competências e o que temos aqui hoje é uma proposta no domínio no domínio da saúde. Muito obrigado, Sra. Vereadora. No domínio da saúde, e aquilo que propomos e que foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara é que não aceitemos a competência para o ano de 2019, o que nos parece perfeitamente razoável e prudente. Teríamos ainda que fazer um auto de transferência de competências e, portanto, parece-nos mais adequado que tudo se proceda para o ano de 2020. Nós recebemos um primeiro mapa do Governo em março com as verbas a transferir para o município de São João da Madeira. Apresentamos as nossas observações face a esse mapeamento e aos recursos financeiros previstos. Recebemos resposta do Governo no dia 24 de julho. Podem constatar pela documentação que vos foi fornecida que o segundo mapa traduz e transmite um reforço de verbas muito significativo face ao que constava no primeiro mapa. Passamos de um montante de 114 mil euros para 325 mil euros. E, portanto, mas recebemos esta informação em 24 de julho, teríamos ainda que negociar e outorgar um auto de transferência de competências e, portanto, pareceu-nos mais acertado remeter tudo para o ano de 2020.
Todavia, o prazo para declarar a não aceitação de competências ou aceitação face a 2019 termina no dia da manhã e pareceu-nos, portanto, adequado propor à Assembleia Municipal que, para o ano de 2019, tendo em conta até o tempo em que recebemos esta informação, as competências ainda não sejam assumidas e para que possamos agora preparar, conjuntamente com os serviços do Ministério da Saúde, a assunção de competências em pleno para o ano de 2020. Nós entendemos que há muito potencial na área da saúde para podermos desenvolver políticas de saúde muito interessantes entre o município e o Ministério da Saúde. Já demos um exemplo, já demos um passo nesse sentido, porque, conjuntamente com a nossa Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, como sabem, adquiriu uma cadeira e o equipamento de dentista e colocou esse equipamento no centro de saúde, o que significa que a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de São João da Madeira e o Ministério da Saúde, numa parceria frutuosa, asseguraram a possibilidade de haver uma resposta de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde para a população de São João da Madeira. Este é um motivo que eu acho que nos deve satisfazer e orgulhar sobremaneira. Sabemos que a afluência à consulta nesse equipamento tem sido muito satisfatória. O Governo assegura, portanto, o espaço e assegura o médico. Portanto, a Câmara e a Junta, digamos, forneceram o equipamento e alguns instrumentos. Foi este o sentido da parceria. E, portanto, este é apenas um exemplo de algumas medidas que podemos vir a gizar no âmbito das políticas de saúde. Todavia, este programa de transferência de competências rege-se ao abrigo de um princípio da gradualidade e é justamente ao abrigo desse princípio que nós achamos mais prudente que tudo se consume em 2020 e é essa deliberação que pedimos à Assembleia Municipal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está então posta a discussão esta matéria. Estão abertas as inscrições para essa discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sua cumprimento a mesa. Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, caras e caros sajonenses. Votaremos a favor da não transferência de competências para a área da saúde, tal como o fizemos para a área da educação anteriormente. E fazemos-lo não por sermos contra esta transferência de competências, mas sim pelos moldes e pelas condições em que o Governo o quer fazer. A posição do PSD sempre foi a mesma, desde o início, e a ideia que temos é de que quem está mais perto consegue gerir melhor. E esta é, no nosso entendimento, uma proposta realista, que não cumpre os prazos desejados, mostrando, uma vez mais, a incompetência na condução deste processo por parte do Governo, que se torna evidente nas inúmeras falhas do mesmo, condicionam a sua execução atempada e transição esclarecida. A gestão da saúde é um tema estruturante da sociedade. É uma pedra basilar no dia-a-dia dos cidadãos. Mas, na verdade, nos últimos anos, essa gestão foi-se pautando por uma incompetência e um desleixo que colocou em risco a sustentabilidade do CNS e a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde. E aí, o Partido Socialista tem responsabilidade. Fruto do trabalho do atual Governo, vivemos hoje uma situação dramática ao nível da saúde em Portugal. Mas mais importante do que palavras, vamos a factos. No que toca ao investimento, entre janeiro e julho de 2019, o investimento público no CNS ascendeu a 48,8 milhões de euros, contra 49,8 milhões de euros registados no período homólogo de 2018, menos 2%, e contra os 61,4 milhões de euros em 2015, menos 21%. Já nos primeiros 3 anos completos de governação socialista, a despesa de investimento no CNS
foi sempre inferior à executada em 2015, o mesmo sucedendo com as respectivas taxas de execução anuais. Com efeito, tomando por referência o investimento executado pelo anterior Governo no CNS em 2015, 163,4 milhões de euros, em 2016 o investimento executado foi de menos 29%, 116,6 milhões de euros, e em 2017 de menos 32%. Ao nível das obras em espera, a oferta hospitalar não aumentou entre 2015 e 2019. Em 4 anos, o atual Executivo não construiu qualquer hospital público, embora tenham assumido, sem concretizar, o compromisso de lançar os projetos de construção dos futuros hospitais de Lisboa Oriental, de Évora, do Seixal e de Sintra, bem como uma nova maternidade de Coimbra e o novo Hospital da Madeira. De recordar que, entre 2011 e 2015, no período da crise e durante a governação do PSD e CDS, entraram em funcionamento diversos novos hospitais públicos, quase ao ritmo de um novo estabelecimento hospitalar a cada 6 meses. Hospitais de Vila Franca de Xira, Loures, Amarante e Lamego, o Centro de Reabilitação do Norte e o Centro Materno-Infantil do Norte. No que diz respeito às listas de espera para cirurgias, a média do tempo em espera dos doentes aumentou de 3,1 meses em 2017 para 3,3 meses em 2018. Em 2015, essa média era de 2,9 meses. Aumentou entre 2015 e 2018 13,8%. Diz o Governo que a redução das cirurgias ocorridas no ano passado constitui um efeito das greves dos enfermeiros ocorridas entre final de 2018 e início de 2019. Pura demagogia, pura mentira. Em comparação com o período acumulado de janeiro a outubro de 2017 e o mesmo período de 2018, ou seja, antes das greves de novembro e dezembro de 2018, o número de intervenções cirúrgicas já decrescera de 484 mil para 481 mil. O mesmo acontece nas listas de espera para consultas e exames. A percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantida diminuiu entre 2015 e 2018 de 74 para 71 e fora dos tempos médios de resposta garantida aumentou de 26 para 29%. Ao nível do fecho de especialidades e hospitais, fruto dos bloqueios impostos pelo Ministério das Finanças ao CNS, inúmeros hospitais de norte a sul do país têm sido obrigados a adiar investimentos, a cancelar cirurgias e a degradar o acesso dos doentes a tratamentos, como os exemplos seguintes, entre muitos outros possíveis, subejamente evidenciam. O IPO de Lisboa, onde se verificou durante mais de um ano uma situação de bloqueio da autorização da utilização de uma verba de 5 milhões de euros para ampliar o respectivo bloco operatório central, a qual havia sido aprovada ainda em 2015 pelo anterior Governo. O Centro Hospitalar de São João no Porto, onde as crianças com doença oncológica estão há 9 anos a ser obrigadas a realizar tratamentos em locais totalmente inapropriados para o efeito, tendo o Governo, depois de interromper a obra em 2016, assumido o compromisso de a lançar em 2017, depois em 2018 por concurso público e mais recentemente no início da próxima legislatura, já por ajuste direto, como preconizava o PSD. O Hospital Amadora Sintra, onde em agosto de 2018 uma grávida em trabalho de parto foi recusada pelo referido hospital por falta de vaga, tendo tido de se deslocar pelos seus próprios meios para outra unidade hospitalar do CNS. Para terminar, e no que refere às dívidas do CNS e aos pagamentos em atrasos dos hospitais EPE do CNS. Desde que o atual Governo Socialista iniciou funções, a dívida foi sempre superior à verificada no final de 2015, numa inegável tendência de crescimento. A dívida total do CNS subiu de 1.437 milhões de euros em dezembro de 2015 para 1.710 milhões de euros em julho de 2019, mais 19%. Relativamente aos pagamentos em atraso, só entre os meses de junho e julho de 2019, o montante dos pagamentos agravou-se em 70 milhões de euros, o que representa um aumento do endividamento hospitalar superior a 2 milhões de euros por dia. Em 2011, o CNS encontrava-se numa espiral de endividamento crescente. Se nada fosse feito, teria sido o fim do CNS,
enquanto serviço universal e geral, deixando de servir todos os cidadãos e de cobrir todas as atuais áreas de cuidados de saúde. Entre 2011 e 2015, os governos PSD e CDS executaram um programa de regularização de dívidas que permitiu ao CNS saldar pagamentos em atraso no montante superior a 2,4 mil milhões de euros. Estes são alguns exemplos que mostram a degradação do CNS durante o período de governação do Partido Socialista. Um período marcado por muitas promessas que não passaram disso mesmo e marcado pelo aumento da dívida e pelos cortes no investimento. Um período de degradação brutal do Serviço Nacional de Saúde. Hoje é impossível confiar neste governo. A confiança foi quebrada por força de uma gestão negligente da saúde. Hoje, a degradação do serviço público prossegue, empurrando quem tem recursos para o setor privado e deixando quem não tem recursos à mercê do seu destino. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu creio que não há mais inscrições. O Sr. Deputado Jorge Cortés tem a palavra. Boa noite. O ponto em discussão é a não aceitação da transferência de competências da área da saúde para 2019 e a aceitação para 2020. Não querendo fugir ao tema e embalado pelo discurso do orador que me antecedeu, apetece-me dizer que pena que ele não tenha feito este relatório desde a adesão ao euro e que tenha visto todos os saltos que foram dados pelos diversos governos e não só pelo atual governo, mas pelos diversos governos. E que pena que o nosso hospital, que ficou sem a administração, que ficou sem a gerência, que ficou uma dependência do Hospital da Feira, que perdeu a urgência cirúrgica e passou a ter uma urgênciazita, agora até uma urgência básica. Que pena é que o governo anterior não tivesse corrigido essa cavalada, essa transferência, como aqui disseram, de urgência do Hospital de São João para o Hospital da Feira. Que pena que o governo anterior não tivesse feito essa correção. Estaríamos nós bem melhor. E os nossos concidadãos, os nossos munícipes, quando são levados para o Hospital da Feira para as urgências cirúrgicas, não tivessem que passar horas e horas nas macas, como acontece atualmente e como já acontecia no governo anterior, em que há pessoas que estão 30 horas na maca, na urgência, desidratadas, à espera de serem tratadas. Isto é realidade e não é demagogia. Isto é realidade e é a realidade de quem sentiu, de quem viu e de quem acompanhou factos destes. Eu falo só do que conheço. De facto, o Serviço Nacional de Saúde tem sido sujeito a muitas machadadas, sobretudo ao longo do aparecimento desta nova moeda que chamamos euro. E eu penso que esta transferência de competências, que tanto o PS como o PSD estão perfeitamente de acordo, vem também ser mais uma machadada. Porque um dos princípios constitucionais que já acontece, que é válido para a saúde e para a educação, é de que estes dois pilares da democracia são universais. Ao transferir-se competências para as autarquias, esse princípio da universalidade vai ser posto em causa. E não venham cá dizer que quem está mais perto trabalha melhor. Se as coisas estão longe, ponham-se perto, desconcentrem-se. Não tem que se passar para o município. Nem o Serviço Nacional de Saúde tem que ficar sujeito às vontades e às folgas financeiras das autarquias. Um município ou uma freguesia como o Rio do Honor, para falar num sítio longe, lá nos confins do mundo, tem o mesmo direito a ter a mesma saúde que tem um cidadão do Terreiro de Paço. E, portanto, este é o princípio da universalidade. E isto é o princípio que o PS e o PSD votaram em Constituição da República em 1976, quando eram socialistas e sociais-democratas. Este princípio está a ser completamente adulterado. É pena que não se comece a ver as coisas do princípio ao fim. Nós, em relação à proposta concreta, e só falei neste assunto, motivado
pelo repto do colega que falou anteriormente, nós, em relação a esta situação concreta, queríamos que a senhora Presidente pusesse esta proposta em duas votações, porque são duas coisas em votação. Por um lado, temos a não aceitação do ano de 2019, que nós estamos de acordo, perfeitamente de acordo. Por outro lado, temos, e queremos votar a favor desta orientação, por outro lado, temos a aceitação para 2020, que nós estamos em desacordo e queremos votar contra. E queremos votar contra porque, embora a lei preveja esta alteração, a obrigatoriedade é só em 2021. E, como enquanto o pó vai e vem, folgam as costas, acho que é de bom tom que se aguardasse. Até porque há presidentes dos vários partidos a queixarem-se que estas verbas que o Governo está a apostar para os municípios é insuficiente. Ela já é insuficiente nas mãos do Governo, por falta de investimento que nos tem habituado, e vai continuar a ser insuficiente. E agora vai passar, enfim, o mal da questão para as autarquias. Nesse sentido, faço esse pedido à Sra. Presidente, que ponha em duas votações, porque a proposta tem dois temas e, portanto, são dois assuntos claros e, portanto, deve ser votada em 2 pontos. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, eu aceito a sua proposta que ponho à consideração desta Assembleia para a sua aceitação ou rejeição. Portanto, alguém que se oponha a que esta proposta seja votada em 2 momentos, sendo que um momento é a não aceitação de transferência de competências para 2019, uma proposta, e depois o segundo momento, a aceitação para 2020. Esta é a proposta do Sr. Deputado que eu ponho à consideração. Alguém vota contra se faça a votação desta forma? Portanto, toda a gente está a favor. Alguém se abstém? Portanto, por unanimidade, a votação será feita desta forma. Se o Presidente quer fazer algum esclarecimento em relação às questões colocadas. Senhora Presidente, eu penso que é público e notório que não exerce o cargo de Ministro da Saúde, nem de Secretário de Estado da Saúde, e, portanto, é evidente e óbvio que a intervenção do PSD é uma intervenção de campanha eleitoral, que não tem nada de censurável, fazer intervenções deste registro, mas, enfim, foi desfiado um rol de dados absolutamente catastróficos que, do nosso ponto de vista, não conduzem à realidade. Mas a última frase do senhor orador do PSD, quando disse que o PS, no fundo, ao gerir a saúde, está a deixar cada um à mercê do seu destino, essa frase é que já merece um comentário. Porque quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, para que todos tivessem, independentemente de serem ricos ou pobres, acesso a cuidados de saúde, o PSD votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quem queria deixar os mais pobres, os mais frágeis e os mais vulneráveis à mercê do destino, sem cuidados de saúde públicos, era o PSD. Era o PSD. E, portanto, é bom recordar isto. É bom recordar isto. Eu fico muito satisfeito por ver que o PSD agora defende o Serviço Nacional de Saúde, se converteu a esta política pública de esquerda muito útil e muito importante, sobretudo para os mais frágeis e para os mais vulneráveis, e que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade decente e civilizada. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem não tem dinheiro para um seguro, para se tratar de uma doença crónica, morre. Morre. É o liberalismo, é a política da direita. Felizmente, em Portugal, nós construímos o Serviço Nacional de Saúde. Relativamente à votação em separado, nada temos a opor. Eu queria apenas só esclarecer que, relativamente a 2020, não é necessário haver uma pronúncia positiva. A pronúncia das Assembleias Municipais é pela negativa. Em todo caso,
Se houver esse pronunciamento político, aqui a Câmara Municipal acatará aquilo que politicamente for decidido pela Assembleia Municipal, sendo que é, obviamente, no nosso entendimento, que para 2020 a Câmara Municipal deve assumir este desafio. Uma última nota para dizer que esta transferência de competências não coloca em causa a universalidade, do meu ponto de vista. Porquê? Porque em matéria do conteúdo dos cuidados de saúde, a definição daquilo que cada centro de saúde faz, que serviços presta médicos, que atos médicos são praticados, isso continua na esfera do Governo. Portanto, as câmaras municipais não vão poder, interferir no padrão dos atos médicos que vão ser praticados. A intervenção das câmaras municipais na saúde vai ser, sobretudo, ao nível da gestão do pessoal, das instalações e dos equipamentos. O conteúdo dos serviços, dos atos médicos, dos atos de enfermagem praticados, esse é uniforme em todo o país. Obviamente que poderão ser acrescentados alguns serviços por acordo entre municípios e as ARS, mas há um padrão que é igual e universal para todo o país, e esse padrão assegurará, seguramente, os cuidados que sejam estritamente necessários. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Por favor, tem a palavra. É um protesto para esta última parte da intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Quando diz que não se põe em causa a universalidade dos serviços de saúde, que só vão trabalhar para já nas áreas, enfim, das instalações. Ora bem, para já lembrar que já estou aqui há uns anos, já começo a ficar no rol dos velhos, ou já sou mesmo velho. E isso permite-me ver o como foram abertas muitas portas. Muitas portas foram abertas, não foram de rompante. Primeiro, desse uma voltinha na fechadura e, portanto, já ficou em condições de a seguir-se dar outro empurrão. Foi assim. E foi assim que muitas coisas que eram claramente constitucionais, que se foram alterando ao longo deste tempo, tudo rumo, enfim, a uma situação política e económica em que o PS e o PSD normalmente se entenderam para fazer estas alterações que, quanto a nós, prejudicam seriamente aquilo que está em sede de Constituição. E não é assim, não estamos assim tão longe. Ao abrir-se este passo, a seguir outros passos virão, porque há aí presidentes da Câmara que querem mesmo mandar nos médicos, outros querem mandar nos professores, até quanto mais estiverem sobre a sua guarda, mais importantes são. E, portanto, isso há essa vontade clara e esse é o sentido. As águas estão a correr para aí há muito tempo. Estão a correr neste sentido há muito tempo. E, portanto, eu não me admiro que daqui por 10 anos os presidentes da Câmara estejam mesmo a mandar nos médicos, quiçá nos professores. Não me admiro nada. Já vi coisas piores. E, portanto, começámos por ver isso quando foi o início das nacionalizações, deixou de haver empresas públicas para haver sociedades anónimas em que o Estado era o capital total. O tempo. Deixe-me só concluir. E, portanto, foram-se abrindo assim as coisas. Os contratos a prazo também fez as mesmas coisas. E tudo isto se corre neste sentido. É o sentido da corrente da água, talvez esteja eu contra a história, mas penso estar pela razão, tenho dito. Muito obrigada. Vamos então proceder à votação da proposta. Sim. Antes da votação? Sim, um intervalo de 5 minutos. Sim. Então, mas eu agradeço que, portanto, faltam 5 minutos para as 10, às 10 horas, vamos proceder à votação, está bem? Impreterivelmente.
Vamos todos voltar aos vossos lugares, por favor. Está bem. Até já. Ora, antes de passarmos à votação da proposta, o Sr. Presidente pretende fazer um esclarecimento necessário. Senhora Presidente, na senda do que já tinha dito, quando me pronunciei sobre esta matéria e na sequência de conversas que mantive agora com o grupo do PSD, de facto, relativamente a 2019, e CDS, relativamente a 2019, o que está escrito na proposta é que é entendimento que a referida transferência de competências seja racional e desejavelmente assumida no ano 2020. Quando se diz racional e desejavelmente assumida, não é uma opção definitiva que está aqui expressa no texto, nem é uma opção juridicamente vinculante. E, portanto, foi com este sentido que foi votado na Câmara. Tanto mais que a estrutura da lei está feita da seguinte maneira. A Câmara, se nada propuser, ou se a Assembleia Municipal nada propuser, a transferência de competências concretiza-se. Para que a transferência de competências não se concretize, então aí é que tem que haver um ato expresso de não aceitação. Donde, neste momento, esta declaração é meramente política, é uma declaração que não é definitiva e, portanto, os senhores membros desta Assembleia que votarem, eventualmente, a favor, não perdem a capacidade nem a liberdade de, no tempo devido, vir novamente propor a recusa da transferência de competências para 2020. Portanto, que fique muito claro, porque é este o sentido da proposta. É este o sentido da proposta, tal como ela está, aliás, formulada em termos linguísticos. Eu queria só deixar aqui este esclarecimento, contudo, é possível um pronunciamento político desde já, no sentido da não aceitação para 2019, 2020 ou não, mas não será um pronunciamento juridicamente vinculante e definitivo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo então estamos agora todos em condições de proceder à votação. Vamos fazer a votação do primeiro ponto, então, após a separação destes dois pontos, de não aceitação de transferência de competências na área da saúde para 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Quem vota contra esta proposta de não aceitação? Quem se abstém? E esta proposta está então aceita por unanimidade. Não aceitação de transferência de competências na área da saúde para 2019. O segundo ponto, a aceitação desta transferência de competências para 2020, ressalvando a questão que o Sr. Presidente colocou. Quem vota contra esta proposta, portanto, de aceitação, de possível aceitação para 2020? Um voto contra. Quem se abstém? E a proposta está então aceita com um voto contra da CDU. Podemos agora passar ao segundo ponto desta ordem de trabalhos, por solicitação do Sr. Presidente. Vamos fazer a apresentação deste documento e de forma o mais pública possível, por isso é que foi endereçado o convite à população, reforçando
a indicação de que este ponto ia ser discutido, e agradeço, vejo bastantes caras novas pelo que agradeço, fico satisfeita que tenham dito sim a esse repto, e vou passar a palavra ao Sr. Presidente para fazer a apresentação desta questão. Muito obrigado, Senhora Presidente. No âmbito de um programa de política de habitação, o programa Primeiro Direito, o nome do programa tem a ver com a denominação de uma habitação. Primeiro Direito, podia ser Primeiro Esquerdo, chamou-se Primeiro Direito porque está em causa o direito à habitação, que é aqui entendido como um direito primeiro, um direito importante, é essa a razão de ser. Portanto, no âmbito desse programa de política pública de habitação, Primeiro Direito, que visa erradicar as situações em que algumas pessoas vivem em habitações indignas, foi estabelecido que os municípios teriam de estar munidos de uma estratégia local de habitação. A Estratégia Local de Habitação é um documento orientador onde estão definidas, para um horizonte temporal que se pretenda, as políticas de habitação que um município vai prosseguir. Essa Estratégia Local de Habitação tem de ser aprovada na Câmara Municipal e aprovada na Assembleia Municipal. E essa Estratégia Local de Habitação é importante para que o município possa candidatar-se a um conjunto de financiamentos públicos para desenvolver a sua estratégia local de habitação. Sem termos aprovado este documento, não nos podemos candidatar a um envelope financeiro de várias centenas de milhões de euros que o Governo tem disponível para reabilitação de habitação e para construção de nova habitação. Portanto, é neste enquadramento que aqui estamos. A Câmara Municipal já aprovou este documento e está agora a submetê-lo à discussão da Assembleia Municipal. Como é um documento muito extenso e muito complexo, solicitamos à Senhora Presidente da Assembleia Municipal que, nesta Assembleia Extraordinária, fosse dada a possibilidade aos senhores membros da Assembleia Municipal e também ao público em geral de poderem ouvir a equipa técnica que colaborou com o nosso município na elaboração desta estratégia. Portanto, o que irá seguir-se é uma apresentação deste documento, que não será votado hoje, uma apresentação deste documento pela equipa técnica que o elaborou e que, do nosso ponto de vista, levou a cabo um trabalho altamente meritório e satisfatório. Em traços muito gerais, quais são os objetivos desta estratégia para o nosso município? Que pretendemos que seja uma estratégia para 10 anos, uma estratégia do município para os próximos 10 anos. Assegurar o acesso a uma habitação condigna a todas as famílias, dar prioridade às operações de reabilitação. Nós temos duas possibilidades: ou construir de novo, ou reabilitar edifícios que já existam, que estejam devolutos e que possam ser reutilizados. Durante este estudo, nós constatamos que temos cerca de 800 habitações devolutas na nossa cidade. É um número surpreendente, mas de facto temos cerca de 800 habitações devolutas na nossa cidade. E, portanto, neste enquadramento, nós decidimos dar prioridade à reabilitação, em vez de procedermos a novas construções. Por outro lado, decidimos criar um conjunto de instrumentos para promover o mercado de arrendamento, designadamente o arrendamento acessível. Isto está em linha com outras políticas que desenvolvemos o ano passado, por exemplo, porque nós alargamos de 24 mil euros para 36 mil euros a verba do nosso programa municipal de apoio ao arrendamento. E hoje, mais pessoas, mais sanjoanenses em dificuldade, de baixos salários, que vivem em condições precárias, têm o apoio da Câmara para poder pagar renda de casa. Em quarto lugar, vamos estabelecer um modelo de gestão da habitação em parceria com os cidadãos. E vamos continuar na senda do que tem sido feito nos últimos anos na nossa cidade,
por várias câmaras, vamos continuar a qualificar o tecido urbano da nossa cidade e a potenciar o bem-estar dos cidadãos. Estes são os 5 objetivos deste documento. É um documento estratégico que tem as grandes orientações e as grandes políticas que nós devemos seguir e que pode, a todo momento, ser corrigido e adaptado à realidade concreta que surja. Mas, melhor do que eu, os autores deste estudo irão agora proceder a uma apresentação e, com o consentimento, enfim, da Assembleia, estarão depois, obviamente, disponíveis para responder às questões que forem colocadas. Portanto, Sra. Presidente, se me permite, muito obrigada, Sr. Presidente. Passava a palavra à equipa. Se faz favor. Com o devido respeito pelos técnicos, mas também por amor à lei e respeito pela lei, eu não sei se os técnicos podem falar no período de ordem do dia. E, portanto, a interpelação começa por ser nesse sentido. Além disso, penso que é um assunto que implica uma discussão e um conjunto de informações que os membros da Assembleia Municipal mais tarde vão ser chamados a participar na discussão e, como tal, este trabalho de casa não é feito aqui. Este trabalho de casa não era feito aqui. Este trabalho de casa era feito com os técnicos, os membros da Assembleia Municipal com os técnicos. E depois abria-se a discussão ao público e, quando se passasse à discussão, eram os deputados municipais, eram os membros políticos que se discutem. Eu não estou a ver neste púlpito os técnicos a virem intervir. Não estou a ver. Contudo, se me vir aí no nosso regimento ou na lei, nada que contrarie, eu não tenho nada a opor, mas acho isto, no mínimo, estranho que os membros da Assembleia Pessoal cheguem aqui e sejam notados. Agora vão falar os técnicos. Com todo respeito com as pessoas, não estão em causa as pessoas. Está em causa a formalidade da situação. Penso que não está certo. Penso que, do ponto de vista formal, não está bem. Do ponto de vista da lei, duvido que esteja bem. Sr. Deputado, eu julgo que o Sr. Presidente dar a palavra a um técnico que trabalhou num documento para um melhor esclarecimento dos deputados parece-me pertinente. Portanto, a equipa técnica não vai ter o poder de fazer, seja o que for, de tomar qualquer posição neste sentido, nem sequer de aliciar qualquer tomada de posição. Vai apenas fazer uma apresentação técnica do documento. O Sr. Presidente solicitou a voz desta equipa para fazer essa apresentação. No fundo, é apenas isso. Portanto, eu julgo que é uma questão técnica apenas e, por isso, depois o documento está nas vossas mãos para analisarem e poder ser discutido na próxima sessão. Então, aí, com a discussão do documento. Para que me dissesse, eles podem falar ao abrigo do artigo tal, da lei tal ou do regulamento. Não me disse isso. Isto é que eu esperava. Também esperava que me dissesse quem é que se pode inscrever neste momento, além dos membros da Assembleia Municipal. Tanto quanto eu sei, não é? E eu leio mais ou menos, assim com algumas dificuldades, mas vou lendo. Quem se pode inscrever é o Presidente da Câmara. Mas ninguém se pode inscrever na ordem de trabalho, dentro do período de ordem de trabalhos. E continua a dizer, isto não é nada contra os técnicos, é pela lei. É o respeito pela lei. Portanto, e tanto quanto eu sei, só pode, para a lei dos membros da Assembleia Municipal, os deputados. Portanto, cumpram com a lei. Eu não encontro no regimento nada que se oponha a esta questão. No entanto, eu coloco a questão a esta Assembleia. Portanto, para que autorizem ou não autorizem que a equipa técnica faça a apresentação técnica do documento. Se algum deputado quiser tomar a palavra neste sentido, eu não vejo nada na lei que
que me faça tomar uma posição de me opor a esta situação. Pois, portanto, a partir daí eu julgo que a mesa poderá decidir, não tendo nada contra, e a mesa coloca o problema à própria Assembleia, que poderá neste momento autorizar a que esta apresentação seja feita desta forma. Portanto, eu julgo que assim já será lícito que se possa fazer, com uma autorização explícita da própria Assembleia. Também não tem aqui a lei, não consigo ver agora. Faz favor. Está ali. Eu penso que a única saída legal para esta situação é a suspensão da Assembleia, Sra. Presidente. Suspenda a Assembleia, os membros da Assembleia Municipal ficam sem obrigação regimental e os senhores podem falar. Bom, eu peço 2 minutos de intervalo para a mesa poder discutir o assunto. Ora bom, a mesa tomou uma decisão em relação a este assunto. A apresentação do documento está feita pelo Sr. Presidente. Nesse sentido, esta Assembleia pode ser dada como concluída. Nós faremos, não há discussão do documento, é apenas a apresentação. O Sr. Presidente fez a apresentação do documento, nós concluímos a sessão e convidamos todos os presentes a manterem-se na sala para que a apresentação seja feita pelos técnicos e colocadas todas as questões livremente pelos presentes na sala. Nessa altura, já as questões poderão ser colocadas pelos senhores deputados e pelos munícipes. Portanto, nós vamos fazer a leitura da minuta neste momento e dar por concluída esta sessão, uma vez que os pontos foram todos concluídos. A apresentação do documento foi feita pelo Sr. Presidente. Muito boa noite a todos. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções dos senhores munícipes Manuel José Pereira Martins e Ana Couto. Registou-se também a intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2.1. Apreciação e votação da não aceitação da transferência de competências na área da saúde para 2019 e aceitação para 2020. Foi proposto pelo deputado Jorge Cortes da CDU que este ponto fosse transformado em 2 pontos, sendo colocada a votação em separado. Colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 2.1.1. Votação da não aceitação da transferência de competências na área da saúde para 2019. Deliberação aprovada por unanimidade. 2.1.2. Votação da aceitação da transferência de competências na área de saúde para 2020. Deliberação aprovada por maioria com 12 votos a favor do PS, 8 votos a favor da coligação PSD-CDS e 1 voto contra da CDU. Sim. Ponto 2.2. Estratégia Local de Habitação de São João da Madeira 2019-2029. Foi apresentado o ponto. Lido o teor desta minuta, foi a mesma posta à discussão. Está esta minuta posta à discussão? Não há intervenções? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está então aprovada por unanimidade e esta sessão está dada por concluída.